Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Me chamo Siddharth Osaka e serei o responsável por estar direcionando esta live do dia de hoje. O tema da live de hoje é: o sucesso não é por acaso. O sucesso não é por acaso. Tá confirmado aqui que nós temos uma lista aqui. Então, o sucesso não é por acaso, tá? Este é o tema da live de hoje. Só explicando, esta live ela está sendo gravada como uma playlist, tá? De um bônus que foi criado para o pré-lançamento da mentoria Next Stage, que em breve será aberta ao público no geral. Só para você entender um pouquinho do contexto, a mentoria Next Stage é a reformulação de um treinamento que durante mais de 15 anos veio sido mantido em segredo somente dentro de um pequeno e seleto grupo de pessoas. Tá? E o nosso objetivo é que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Então, tomamos a decisão de poder estar abrindo ela de uma forma mais ampla, tá? Ao público geral, e você terá acesso a esse treinamento secreto, vamos dizer assim, que realmente ele era mantido a sete chaves, ainda é, mas reformulamos de uma forma na qual ela possa ser acessada por um maior número de pessoas possíveis e dessa forma melhorarem, transformarem a sua vida, tá? O lançamento ele será aberto ao público no geral, em breve, tá? Vai ter um valor específico já tem um valor definido, tá? No entanto, no pré-lançamento terá uma oferta especial e exclusiva, tá? Na qual você poderá ter acesso apenas através do grupo VIP do WhatsApp. Então aqui abaixo, na descrição, em algum lugar aqui, vai ter um link para você clicar. Você vai abrir uma página nova do site, onde terá lá a opção de você clicar e poder estar entrando neste grupo VIP, tá bom? Então, desde já te aconselho, tá? Indiferente se você for continuar, se você for fazer ou não, tá? Mas é uma grande porta de oportunidade para você de estar acessando o conteúdo único e exclusivo aqui no Brasil. Então, aproveite, entra aí no grupo do WhatsApp, não vai ser cobrado nada, tá? Então, esse é o conselho que eu te dou para você, tá? Aproveite, pois oportunidades, normalmente elas não costumam vir sempre estar batendo em nossas portas, na nossa porta, tá? Então, fica aí a dica para você. Então, vamos dar início na nossa temática de hoje. O sucesso não é por acaso. E aí, faz sentido para você? O que você entende quando se diz sobre o sucesso? Qual é a ideia que você tem de sucesso? Antigamente, eu lembro quando era mais novo, antigamente falando assim, a gente entrega a nossa idade, né? Quando mais novo, eu ouvia bastante falar que tinha um ensinamento que quando a pessoa era rica é porque ela era bandida, era ladrão, né? Porque tinha que fazer alguma coisa não certa, porque normalmente no certo a pessoa não consegue ter tanta resultado, vamos dizer assim, né? Então é como se a pessoa fosse uma pessoa de má índole, né? Tinha um pouquinho dessas ideias, né? Em relação ao sucesso, qual é a ideia que você tem? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a sua resposta em relação ao que você tem dentro de você, em relação ao sucesso, ela faz a total diferença em relação a você atingir o sucesso ou não. Então, essa pergunta aqui, ela é muito importante, né? O que você entende? O que você acha em relação ao sucesso? Tá? A temática de hoje, né, o sucesso não é por acaso. Ela para mim é bem interessante, pois muitas pessoas após nós atingirmos o nosso sucesso, e quando elas olham
e nos veem, muitas pessoas elas têm a tendência de querer dizer: ah, foi sorte. Não, aquela pessoa ali é uma pessoa muito sortuda. Né? Não, ela nasceu em uma família privilegiada, na qual os pais, né, já deixou herança, os pais emprestaram dinheiro, o avô, a avó ajudaram. Então, por causa disso, ela teve sucesso. Isso é um reflexo de autojustificativa, muitas das vezes, para aquelas pessoas que não tiveram não estão tendo, né, o resultado esperado na sua vida, e eles têm a tendência de ficar buscando arrumar uma justificativa, uma desculpa para si mesmo, para a sua falta de resultados. Então, em muitos casos, né, essa justificativa vem disso daí. Tá? Mas, logo de antemão, né, se por um acaso você possa ter algum pensamento nessa linha, a primeira coisa que eu te aconselho é: pegue a sua lixeira, e pega todo esse tipo de pensamentos, e jogue lá dentro. Se você ver daqui para frente alguma pessoa tendo sucesso, se você acredita realmente do coração, não, mas o conselho que eu te dou, quando você vê assim, parabenize. Opa, parabéns, olha, fulana de tal é esforçada, olha, se esforçou e conseguiu. Parabéns. Comemore com essa pessoa. Festeje. Tá? Ah, mas qual o significado disso? Tem um grande significado, tá? Não vamos aprofundar nisso daqui, mas a sua postura, o seu comportamento, a sua atitude, ela faz a total diferença quando se diz respeito ao sucesso. Muitas pessoas têm tudo para ter sucesso na vida, têm tudo para dar certo, mas muitas das vezes as coisas não fluem e não acontecem na vida delas, porque elas não têm a postura, o comportamento que deveria ter, adequado, correto. O sucesso, ele é o resultado, não é de uma ou duas coisas, não. O sucesso, ele é o resultado final, tá? De todo um processo, de uma dedicação, de um empenho. O sucesso, ele não é nada mais, nada menos do que o resultado final, tá? Mas o que leva você ao sucesso é o que você faz. Preste muito bem atenção. É o que você faz, é o comportamento que você tem, é as reações que você tem durante o processo. Tá? Existe aqui um processo e existe o sucesso. Tá? O sucesso não é nada mais, nada menos do que o resultado do que você faz durante este processo. E, como eu falei, o sucesso ele não é resultado final de uma única coisa, não. Ele é o resultado final de um conjunto de ações, de comportamentos, tá? E na qual a sua postura faz total diferença, tá? As pessoas que têm a mentalidade de sucesso mesmo, elas não ficam felizes quando, vamos dizer, ela tem uma determinada prova e a pessoa que está realizando a avaliação, o avaliador, fala: olha, eu vou fazer vista grossa um pouquinho, eu vou diminuir um pouquinho do grau de dificuldade para você, tá bom? Vou facilitar para você. Pessoas que têm uma mentalidade de sucesso, ela não fica feliz com isso. Ela não se contenta com migalhas. Preste muito bem atenção, talvez possa até doer um pouquinho, mas é uma dor que despertar, é um colírio que vai arder os seus olhos. Vai arder, mas quando você abrir os olhos, você vai...
você vai ver assim que a visão vai estar mais clara. Tá? Em nenhum momento aqui estou falando isso por maldade, não. Talvez você nunca teve alguém que falasse isso para você, essa realidade, essa verdade. Então, alisar a nossa cabeça, dar desculpa, fantasiar, nada dessas coisas ajudarão você, irão acelerar o seu processo, a sua chegada ao sucesso. Nada uma dessas coisas te ajudarão. Então não faz sentido se apegar a essas coisas. Então a realidade ela pode talvez até doer, mas ela precisa ser dita. Porque senão nós ficamos vivendo num conto de fadas. E o mundo no qual nós vivemos hoje é o mundo do capitalismo. Quando se fala de sucesso também está relacionado a dinheiro, a riqueza, a condições, ao capitalismo, sim. Então hoje nós vivemos num mundo capitalista. Então contos de fada não vão te ajudar a sobreviver neste mundo na qual o mais forte come o mais fraco, onde os mais espertos se aproveitam dos mais ingênuos. Então, essa é a realidade. Indiferente que você possa querer ou alguém possa querer fantasiar ou fechar os olhos e falar, eu não quero saber, não quero ver esta realidade. Indiferente, ela vai continuar sendo a realidade e vai continuar existindo. Então, a única maneira de nós vencermos, sobrevivermos nesta selva é você abrindo os olhos, é despertando e alisar a cabeça, a nossa cabeça, ou passar a mão, alisar a cabeça de alguém, isso não ajuda em nada. Então, é algo que galerinha que gosta de fazer um barulho. Então, é algo que não faz sentido algum. Se fosse favorável, eu faria isso, mas eu sei que não é. Então, não sei se é a primeira vez que você está me ouvindo, que você está me vendo, e talvez essa possa ser a última. Então, que os minutos que se passarem me ouvindo, que venham fazer sentido na sua vida. Que lá na frente você possa lembrar, poxa, um dia aquela pessoa, não lembro o nome dele, falou algumas coisas, naquele momento pareceu doer um pouco, mas agora eu entendi e olha, me ajudou. Então eu quero ser lembrado desta maneira, se for para ser lembrado, e quero somar na sua vida, porque eu estou aqui, olha, o relógio aqui está correndo, o tempo está passando, e o ativo mais valioso que eu possuo é tempo. Eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho crianças pequenas. Eu poderia estar lá brincando com a minha filhinha, com a minha bebezinha nesse momento. Mas não, eu estou aqui gravando esta live bônus para você. Então, já que eu estou aqui investindo no meu ativo mais caro, então que venha fazer sentido para sua vida e para a minha vida. Tá, então, a realidade é essa. Tá? Nós vivemos em um mundo capitalista. Então, nós precisamos despertar. E a postura, vamos lá, quando nós falamos de sucesso, nós estamos falando, queira ou não, de riqueza, de posses, de condições. Há pessoas que já é mais avançada no mundo do desenvolvimento humano, já pode até falar, olha, mas o sucesso, ele não necessariamente está atrelado à condição financeira. O sucesso, ele é um estado emocional. Você pode não ter posses, riquezas, e mesmo assim se sentir feliz, realizado. Sim, há pessoas que podem dizer isso. Mas eu tenho a certeza que a pessoa que estiver falando isso, ela já está com o seu burrinho na sombra, já está com as suas contas pagas. E eu não estou falando mal, eu estou só trazendo, vamos dizer aqui, uma pauta, uma realidade, porque na verdade, sim, o estado de felicidade, de realização,
não necessariamente realmente está atrelado a condições físicas, a posses. Sim, ele é um estado emocional. Porém, se as suas contas estiverem atrasadas, se você ir ali na cozinha, abrir a geladeira e a sua geladeira estiver vazia, se o seu filho ou sua filha pedir papai, mamãe, me compra algo, tal coisa, e você abrir a sua carteira e ver que não tem condições de poder comprar, você não vai estar feliz com isso. Se o seu aluguel estiver prestes a vencer e você não estiver com o dinheiro ali na conta já garantido, você vai ficar emocionalmente um pouco desequilibrado. Olha, meu compromisso está chegando e eu ainda não estou com a condição para poder honrar. Se você é uma pessoa de boa índole, que preza pela sua palavra, pelos seus compromissos, você não vai ficar tranquilo, tipo, o aluguel está para vencer, e eu estou sem dinheiro ainda na conta, mano. Fazer o quê, né? Você não vai ficar assim, você vai se preocupar. Então, indiferente, possa falar o que quiser. Quando se diz sucesso, está diretamente relacionado à condição financeira, a recursos, a posses. Tá? E tem então um ditado que diz, né? O dinheiro não aceita desaforo. Então, a sua postura, o seu posicionamento durante esse processo faz a total diferença. Por isso eu fiz uma pergunta para você trazer clareza à sua mente. Qual é a ideia que você tem? Qual é a reação que você tem quando se fala sobre sucesso? Ou quando você vê alguém que está tendo sucesso? Qual que é a sua reação? Você parabeniza ela ou você desvaloriza? Porque se falar, né, é sorte, você está desvalorizando a pessoa. E hoje o tema é: o sucesso não é por acaso. Então vamos tratar um pouquinho sobre isso. E também trataremos um pouquinho, que está um pouco ligado à ciência do fracasso. Opa, para aí, Citácio, o que você falou? Ciência do fracasso? Não quero saber disso não, vou fechar. Calma, não desliga o vídeo ainda. Eu sei que é normal, todos os vídeos que você vai ver aí na internet, é motivação disso, motivação daquilo, é a ciência do sucesso, é o segredo do sucesso, isso e aquilo mais. É tudo relacionado a sucesso. Mas espera aí, com tanto conteúdo, com tanto cursos, tanto mentorias, treinamentos, falando sobre sucesso, por que tão poucas pessoas realmente têm alcançado o sucesso? Por quê? Porque só se atenta a algumas coisas e deixa de ver outras. E o sucesso é o resultado final de um todo, como eu falei. Se você está tendo um prejuízo ou está tentando algo e não está dando certo, isso significa o quê? Existe algo errado. E se você não buscar identificar aonde está o erro, aonde está o furo, você vai continuar sendo lesado, você vai continuar estar tentando e não conseguindo. E o pior de tudo, sem nem saber aonde está a origem do problema. Por isso que eu te incentivo sim a estudar a ciência do fracasso. Porque quando você entender a ciência do fracasso, você vai entender o porquê, aonde está a raiz, onde está a causa, a origem do seu problema. A origem, a causa pela qual você tem lutado, você tem se esforçado, você tem investido tempo, cursos, treinamento, mentoria, terapia. Quantas pessoas talvez esteja vendo aqui, não está passando por um psicólogo, um psicanalista, para tentar identificar onde está a raiz do problema, para resolver a sua situação? Mas, mesmo assim, continua tentando e não conseguindo em um ciclo de frustração. Até falei aqui, estão fazendo terapia e tudo mais, mas normalmente terapia é mais para resolver problemas do passado. Na terapia não se trata muito a questão onde está o meu problema pela qual não tenho tido sucesso. Não vai muito nessa linha, né? Mas, porque isso não é comum. Foco, as pessoas têm trabalhado em condicionar nós apenas com aquelas luzinhas, né? O segredo do sucesso.
venha fazer isso que você vai ter aquilo, e deixa as pessoas meio assim, tira o foco do que realmente deveria ter. E se você não entende, vamos dizer assim, você tem um saco aqui de moeda de ouro, mas se você não sabe que ali está com furo, você pode colocar quantas moedas de ouro quiser. Vai sempre ficar faltando. E é assim que eu vejo muitas pessoas. Fazem cursos de 5, 10, 15, 20 mil, 30 mil, mentorias de 50, 80, 100, 150 mil reais, que é muito comum, existem. E mesmo fazendo todo esse investimento, continuam frustrados. E quando nós vamos ouvir essas pessoas, uma coisa está bem clara, eles não têm clareza nem do que é o problema. Então eles têm um saquetel furado, onde está sendo lesado sem nem saber o porquê, ou como, da onde está vindo aquele problema. E se não resolver isso, os seus resultados nunca vão mudar. Eu não estou sendo pessimista, não, é a realidade. Se você não sabe onde está o problema, como você vai poder melhorar? Então, o estudar a ciência do fracasso, isso faz total sentido para que você possa ter sucesso, tá? Para que você possa ter sucesso. E no começo do vídeo já falei um pouquinho, fiz uma pergunta: qual é a sua postura? Por exemplo, como que você reage quando você vê alguém com sucesso? Qual é o seu posicionamento? É julgar a pessoa? Ah, isso daí teve sorte. Isso daí acertou na Mega Sena. Isso daí teve um pai, uma mãe, um padrinho que auxiliou ele. Essa postura que você tem, desvalorizando o esforço do companheiro, talvez o companheiro ou a companheira pode sim, realmente até ter vindo de um lar, um berço de ouro, sim. Mas o sentimento inicial, a base do sentimento que nós temos quando nós julgamos alguém desta maneira, ele não é algo saudável. E essa postura, este comportamento não saudável, ele não é favorável, não é bom para você que está buscando sair do ponto A e chegar ao ponto B. Você precisa trabalhar em você, você precisa se tornar uma pessoa mais nobre. E esse tipo de reação, comportamento, não é uma atitude, não é uma reação, não é um comportamento nobre. O sucesso, o dinheiro, ele não aceita desaforo. Então você precisa trabalhar o seu ser no todo, tá? Então o que eu quero te dizer é que o sucesso, ele não é por acaso. Indiferente que você esteja vendo ou deixando de ver, as pessoas que têm sucesso, isso é claro. Quando nós estudamos, buscamos a biografia histórica das pessoas, por exemplo, que já não estão mais aqui, ou que ainda estão em vida, quando nós fazemos uma entrevista e a pessoa começa a contar a história dela, nós começamos a identificar algumas coisas. E é bem claro que as pessoas que têm alcançado sucesso, elas têm feito algo a mais, elas têm feito algo além do que as pessoas, vamos dizer, comuns costumam fazer. Então, isso é bem claro. Por isso que o sucesso dessas pessoas não veio por acaso. Por exemplo, nós estamos agora numa semana de lançamento. Dessa última semana para cá, eu particularmente, somente eu, fora os outros nossos parceiros que estão também nos ajudando, colaborando, participando conosco. Nós temos parceiros em vários estados do Brasil que neste momento estão trabalhando em conjunto conosco. Eles, eu não sei, mas de mim eu sei, eu posso te dizer. Somente eu, nessas últimas semana que tem se passado aqui, 3 noites eu passei em claro, acordado, trabalhando, preparando conteúdos para estar aqui gravando, para poder entregar, para que faça uma mudança
seja significativo para a sua vida. Então, eu acordo 5 horas da manhã, tem vezes que quando eu vou dormir, ontem mesmo, essa noite eu fui dormir, já era mais de 1h da manhã. E 5 horas da manhã eu já acordo para fazer uma live cedo. Então, da 1 que eu fui dormir, das horas que eu tenho que acordar às 5 da manhã, são apenas 4 horas, né? Então significa que eu estive trabalhando durante 20 horas. Durante 20 horas. Isso porque eu ainda fui dormir. E tem uns 3 dias aí que eu não dormi. Eu virei direto. Acordei 5 da manhã e virei à noite trabalhando. Esses detalhes as pessoas não veem. Só que quando vê a gente assim, aquele cara é um cara de sorte. Então assim, eles não veem esses detalhes, tá? E isso também não é para todos. Por isso que a riqueza de todo mundo, ela está concentrada na mão de um pequeno grupo de pessoas. Mais especificamente, 1% da população que tem posses de praticamente 99% aí da riqueza do mundo. Isso não é por acaso. E todas as pessoas que venceram na vida, elas têm um histórico. Elas têm um histórico. Principalmente herdeiros. Pessoas que os pais, a família deixou heranças, mas que não a preparou corretamente. Assim que ele toma posse, ele acaba com tudo. Ele destrói tudo, toda a herança que a família deixou para ele. Vem fácil, vai fácil, existe um ditado. Então, guerreiro de verdade, ele não espera por facilidades. Ele quer lutar, ele quer batalhar, ele conquista com as suas mãos. Não é vergonha, falei essa semana com meus filhos, não é vergonha nós não sabermos algo. O vergonhoso é continuar não sabendo. Mas quando você deparar com algo que você identificar que você não sabe, ou que você tem uma debilidade naquela área, qual é a postura? Você precisa ter uma postura de buscar ir atrás, aprender, se informar. Sim. Então, você precisa fazer algo a mais. Se você deseja ter sucesso na vida, você precisa fazer algo a mais. Tem pessoas que falam 80-20, ou seja, trabalhar inteligente 80% e no final com o corpo 20%. As pessoas elas têm invertido isso. Elas têm trabalhado 80% braçal e 20% ou menos, e bem menos do que isso com a cabeça. Então, essas pessoas que têm o resultado hoje na sua vida, que têm alcançado sucesso, depois de lutar, batalhar muito, elas estão conseguindo inverter este quadro e trabalhar 20% com a cabeça, ou seja, trabalhar de forma inteligente, 80%, e apenas 20% com o corpo braçal. Ou, isso quando ela não já tem a condição financeira, passou a ter recursos, e aí ela trabalha 80% dela aqui, mente, e o restante ela coloca pessoas para fazer. Por ela ter a condição, ela passa a comprar o ativo mais precioso que as pessoas têm, que é o seu tempo. Então, ela passa a comprar o tempo de outras pessoas para que elas executem o serviço braçal para ela. Mas para chegar nessa condição do 80-20 ideal, houve muito trabalho. Existe um processo que é o que as pessoas não veem. A pessoa estudou mais do que as outras, ela fez mais testes, experimentos do que as outras, então ela validou, criou um passo a passo, um script, que depois ela passa para as pessoas estarem realizando no lugar dela. Hoje, nós vivemos a era, uma revolução tecnológica, indo para esse rumo
inteligência artificial, a área do digital, ela tem proporcionado um avanço imenso e também inúmeras e inúmeras oportunidades para você e eu mudarmos o quadro da nossa vida. Principalmente na pandemia, no momento de caos, foi a oportunidade para muitas pessoas, onde nasceram os ricos emergentes, né, que dizem. Muitas pessoas se tornaram milionárias durante a crise, no momento na qual todo mundo reclamava. Mas com certeza as pessoas que ficavam reclamando ficavam assim, de braço cruzado, lastimando a sua sorte. Enquanto as pessoas que hoje se tornaram milionárias durante a pandemia estavam fazendo algo que ninguém estava fazendo, estavam ali se esforçando, estudando para se adequar à nova condição, estudando curso de marketing, por exemplo, marketing digital, né? Então, ele estava fazendo algo que os outros não estavam fazendo. Isso é bem claro. Isso é bem claro. Isso é bem notório. Por isso que, sim, o sucesso que aquela pessoa teve não veio por acaso. Foi lutado, foi batalhado, foi conquistado. Quando fala de marketing digital, tem muito um negócio que as pessoas falam aí, trabalhe apenas 2 a 3, 4 horas por dia e tenha 10, 15, 20 mil garantido. Quando se trata de anúncios, marketing, né, digital, as pessoas usam muito esses jargões, essas chamadas, e isso é o que as pessoas que querem ter resultado, sucesso na vida, mas não querem pagar o preço, estão atrás. E infelizmente, eles caem nesse conto de fada e compram cursos, treinamentos, todo empolgados, começam a ver e daqui a pouco para, e aí vê que é difícil. Desistem. Uns até tentam iniciar se tornar um empreendedor, acabam desistindo, preferindo voltar para o CLT. Não tenho nada contra a CLT, mas temos outras oportunidades também. Hoje em dia, de vida, de posicionamento profissional, na qual pode ter uma condição diferenciada, ter uma liberdade financeira, de tempo, de espaço. Isso é questão de escolha. Então, a oportunidade está aí para todos, mas não é para todos. É só para aqueles que acatam a oportunidade realmente e mete a cara, faz o que tem que fazer. Já os que não têm esse posicionamento vão querer resumir que o sucesso vem por acaso, ou porque a pessoa foi sortuda, ele nasceu debaixo da constelação dos sortudos e assim por diante. Então, é essa maneira que ele busca resolver, mas a realidade é que o sucesso ele não vem por acaso, tá? O sucesso ele não vem por acaso. É possível realmente sim trabalhar apenas 3, 4 horas e ter um salário, né? Vamos dizer, um salário, um retorno financeiro, né, diferenciado? Sim, é possível sim. Conhecemos muitas pessoas, temos muitas pessoas ao nosso redor que realmente trabalham bem menos do que 4 horas por dia e tem salário aí, né, bem melhores. Não é na verdade nem o termo salário seria o correto, porque ele não trabalha para si mesmo, né? Trabalha com um terceiro para receber um salário, mas vamos dizer assim, que o salário dele é totalmente diferenciado, 20, 30, 40, 50 mil, com sim, bem menos do que 4 horas de trabalho. Esse é o resultado final que hoje a gente podemos ver, sim. Só que, para ele chegar nessa condição, ele virou madrugadas, trabalhou, estudou madrugadas, diminuiu as suas curtidas de final de semana, investiu valores altos em cursos, treinamentos, mentorias,
que na sua grande maioria das vezes foi furada. E ele ficou ali batalhando nos testes A/B. Tentou uma forma, não deu certo, ajusta, muda, aplica, testa de novo, não deu certo, até achar a forma correta. Investiu em estrutura, em equipamento, em soluções de automação. Então, ele fez um esforço imenso que ninguém viu. Então, ele montou um ecossistema, uma estrutura, um sistema de automação que mesmo ele estando dormindo, por exemplo, se alguém acessa a página dele e faz uma compra, o próprio sistema já identificou o pagamento, já manda um e-mail para o comprador, já com um link de acesso, vamos dizer, uma área VIP exclusiva, onde ele tem acesso ao produto que foi adquirido. Tudo no piloto automático. E aí, quando ele acorda de manhã cedo, né, ele vai tirar o tempo dele, um devocional, para estar bem consigo mesmo, com Deus. Aí depois ele vai pegar o notebook dele, o computador dele, o tablet, vai abrir para ver, fazer o acompanhamento da gestão da empresa dele. E aí ali ele vai identificar as coisas que venderam, devolução, reclamação, campanhas de divulgação que ele tem feito para aumentar as vendas e ver qual que está performando, o que não está performando, o que está dando certo, o que não está dando certo, o que não está dando certo ele, né, exclui, o que está dando certo ele replica e assim sucessivamente. Então, sim, com menos 4 horas de trabalho, ele consegue fazer esta gestão do negócio dele. E realmente, esta pessoa que chegou nesse patamar pode sim dizer, olha, é totalmente possível, sim, você trabalhar apenas 3, 4 horas no conforto da sua casa e ter a liberdade financeira, liberdade geográfica. Sim, é possível ele falar, porque ele vive. Mas para que ele pudesse viver isso, ele fez algo que 99% da população não faz. E espero que você não seja uma dessas pessoas. Se até então você estava vivendo desta maneira, lastimando, reclamando da sorte, da vida, querendo culpar pai, mãe, tio, tia, avó, avô, governo, Deus, dê um basta. Para com isso. Se é que tu ainda deseja viver uma vida diferenciada, se a vida que tu está vivendo tá tudo bem para você, tranquilo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas se não é a vida que você quer viver, então dê um basta. Para com tudo isso. Para com tudo isso. Para com tudo isso. E acorde. Desperte. Sucesso não vem por acaso. Sucesso é conquistado. Sucesso é construído. E aqui vai uma outra dica muito importante para você. Sucesso não é a meta final. Por quê? Atingir o sucesso é uma coisa, continuar no sucesso é outra. E atingir o sucesso é mais fácil do que você continuar no sucesso. Então, preste muito bem atenção nisso. Olha lá, estão passando aí, ó. Estão divulgando. Estão fazendo a parte deles. E você, tem feito a sua parte? Você tem feito a sua parte? Você tem feito apenas o que todo mundo faz? Ou você tem feito algo além do que as pessoas ao seu redor fazem? Se você quiser acelerar o seu sucesso, quanto mais rápido viver a vida dos seus sonhos, o primeiro item que você precisa se atentar é: espera aí, eu estou fazendo o que todo mundo faz? Estou fazendo menos do que todo mundo faz? Ou estou fazendo totalmente além do que as pessoas no contexto geral fazem? Se você quiser entrar para esse 1% desse pessoal que realmente vive
a liberdade em todos os aspectos da vida, você precisa fazer algo totalmente além do que as pessoas no contexto geral fazem. Isso ninguém precisa saber. Isso é algo com você e você mesmo. É o comprometimento que você traça, que você realiza, que você fecha com o seu sucesso. Tá? Então, fica aí essa dica para você. Em relação à ciência do fracasso. O que a ciência do fracasso nos ensina? Se você quer continuar no fracasso, continue fazendo o que todos ao seu redor faz. Continue fazendo menos do que a maioria ao seu redor faz. Continue reclamando da vida. Quando você identificar que existe algo que você não sabe, não vá atrás da solução, continue na ignorância. Não investe em capacitação. Hoje em dia, mas Tarcio, eu não tenho recursos financeiros. Olha, cadê? Tá ali. Hoje, não existe desculpa. Hoje você não precisa ir na biblioteca. Você tem todas as bibliotecas do mundo na palma da sua mão. Você tem as enciclopédias na palma da sua mão. Enciclopédias era um dos livros que eu mais gostava. Aqueles livrão grossão assim, né? A enciclopédia Barça eu gostava. Então assim, eu mergulhava naqueles livros. Durante 10 anos eu estudei. Eu fiquei viciado em estudar. E graças a Deus, através disso, eu fiz um empilhamento com bastante informação. Então, por exemplo, começo a gravar aqui. Quando eu vou gravar com script, bagunça tudo. Então, para mim não funciona muito script. Eu tenho que fazer de forma natural. Porque o conhecimento vai saindo naturalmente. Porque um dia, aonde ninguém viu, eu estive lá, empilhando informação, absorvendo conhecimento. Então, como resultado final, hoje eu posso chegar aqui e sair gravando sem nenhum preparamento. E quanto mais vai cutucando, mais vai saindo segredos daqui de dentro. Então, nós temos até que nos policiarmos, principalmente eu entrego de graça todo o conteúdo que é pago. Então, primeiramente, se você deseja ter sucesso, sair do ponto A, chegar ao ponto B, mudar a sua história, quebrar a maldição familiar de que nada dá certo, que não consegue ultrapassar um patamar X, se você deseja mudar a sua história e proporcionar a você, porque você merece, e proporcionar aos que te cercam, a sua esposa, a seus filhos. Não se esqueça dos que te trouxeram ao mundo, aos seus pais, seja lá, né, pai de criação, ou foi criado por vô, pela avó, por um tio, tia. No contexto geral, aos seus pais, as pessoas que te apoiaram até aqui. Não se esqueça deles também, porque muitas pessoas, quando atingem o sucesso, sobe para a cabeça e esquece as suas origens. Estar nesse meio não convém, porque o meio onde você estiver, outra dica, o meio onde você estiver, se não te levou aonde você desejaria estar, ao estado do sonho, o ideal que você deseja viver, ou seja, você precisa sair desse meio, porque não vai ser continuando nesse meio que você vai chegar ao seu objetivo. Porém, desvalorizar as suas origens, suas raízes, isso também não é uma conduta, não é um comportamento nobre de uma pessoa, tá, que terá sucesso na vida. Então, valorize as suas origens, mas não fique preso. Siga seu caminho, levante e siga em frente. Mas dê atenção, cuide também daqueles outros que ainda estão presos com os seus olhos vedados
Então, ajude eles, tá? Invista em você. Sucesso não vem por acaso, sucesso é conquistado. Então, faça o diferencial. Talvez na primeira instância você vai ter que trabalhar mais braçal, mas depois vai diminuindo o braçal e começa a trabalhar de uma maneira mais inteligente, trabalhando mais com a sua mente e menos com o seu corpo. Tá? Mais com a sua mente e menos com o seu corpo. Tá? Estude biografias de pessoas que já tiveram sucesso, pois ali também na biografia deles, eles compartilham com você também os erros deles. Então você vai poder aprender com a ciência do fracasso os segredos para você não cair nesses mesmos erros, nesses fracassos. E assim, otimizando o tempo, acelerando o processo do seu sucesso. Tá? Então fica aí a dica para você. Essa live eu vou terminar por aqui. Já deu para você dar uma refletida, trazer uma conscientização que o sucesso não é por acaso. E se você ainda não atingiu o seu sucesso, pode ser que alguma desses exemplos, dessas dicas que eu dei, possa ter tocado aí no seu coração e você ver, peraí, eu fazia isso. Então pode ser uma das causas pela qual você ainda não atingiu o seu sucesso. Então, agora você já sabe o que fazer, né? Então, modifique o seu comportamento, a sua postura, tá? E se esse assunto fez sentido para você, se você é um aspirante a se tornar uma pessoa de sucesso, já sabe o que fazer, né? Aí aqui abaixo tem um botãozinho de curtir, de comentar, de compartilhar, né? Curtir, comentar, compartilhar. E na descrição, como eu falei, existe um link para você ir para a nossa página, onde você poderá acessar ao nosso grupo VIP do WhatsApp. E voltando a ressaltar, tá? Essa gravação é um bônus, é um presente, tá? Que está sendo gravado para o nosso pré-lançamento da nossa mentoria Next Stage. Tá? Um conhecimento científico que te ensina como você ter o sucesso e continuar estando no sucesso. Não um sucesso por acaso ou sorte, acertei na Mega Sena e perdi tudo, não. Um sucesso real, verdadeiro e duradouro, tá? Então, é uma mentoria que te orienta passo a passo a como você se programar para isso, tá? No lançamento oficial a todo o público em geral, né, tem um valor X, porém aqui através do grupo VIP do WhatsApp você terá um acesso com uma condição única e exclusiva que só vai ter acesso por aqui, tá? Então a quantidade ela é limitada e isso daqui não é estratégia de marketing, é realidade. Tá? Você vai ver que depois que terminar o lançamento, você não vai encontrar mais esse link desse grupo do WhatsApp em nenhum lugar. E se você perder essa porta de oportunidade e quando você tentar acessá-la novamente, você vai dar de cara com apenas a nossa página oficial. E ainda tem algo mais que é importante eu ressaltar aqui para você. A mentoria Next Stage não é porque você tem condição financeira que você querer fazer, você vai conseguir fazer. Na nossa página oficial, em nenhum local você vai encontrar um botão de comprar agora. Para você poder realizar a mentoria Next Stage, você precisa preencher uma aplicação, ser analisado o seu perfil, a sua causa. E se você for aprovado, somente depois disso que você vai poder realizar a mentoria Next Stage. Então, a mentoria Next Stage realmente é para quem quer dar um basta realmente, tá? Naquela tampa invisível que te impede de viver o seu próximo estágio. Para aquelas pessoas que já tentou de todos os meios e não conseguiu ter o seu sucesso, mas que não desistiu. É para você, é para essa pessoa que quer realmente fazer a diferença. Pessoas do bem,
Então, não é para todo mundo. Então, se você deseja fazer a mudança, transformar a sua vida, então, aproveite, entre nesse grupo enquanto ainda a porta de oportunidade está aberta, tá? Então, desejo a você todo o sucesso do mundo e, para finalizar, gostaria de dizer a seguinte frase: ainda há esperança para você. E eu não falo isso de forma filosófica, eu falo isso de forma científica. Cientificamente já é comprovado que você possui um grande potencial aí dentro de você. E a mentoria Next Stage, ela trabalha em despertar, em ativar esse seu potencial para que você possa acelerar o seu sucesso. Então, fica aí a dica para você, indiferente do que você possa estar passando. A dica não, a mensagem. Ainda há esperança para você. Então, desejo a você toda a sorte do mundo, sucesso, que Deus abençoe a sua vida, a sua trajetória.